Você já acordou alguma vez com aquela sensação estranha de que a sua mente parece ser como um quarto completamente cheio de fumaça? E veja, não estou falando do cansaço físico, daquele esgotamento que você sente nos músculos depois de um dia longo e intenso de trabalho, ou depois de correr uma maratona ou uma grande corrida. Não, não. Veja, estou falando de algo que é muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais paralisante. Estou falando daquela névoa mental que parece se instalar entre o mundo e você. É aquela sensação de que suas reações estão lentas, de que suas decisões pesam como se fossem de chumbo e de que a alegria, aquela centelha natural da vida, se tornou uma lembrança distante, quase alheia a você. Muitas vezes, quando nos sentimos assim, nossa primeira reação é buscar respostas na psicologia tradicional ou, pior ainda, procurá-las em medicamentos que prometem equilibrar a química do seu cérebro como quem ajusta uma balança de precisão. Mas hoje, neste encerramento da nossa trilogia sobre o plasma, eu gostaria de te pedir algo um pouco diferente do habitual. Gostaria que você olhasse para toda essa confusão, esse mal-estar, através da perspectiva e dos olhos de um engenheiro. Pense no seu cérebro como se fosse uma tela de cristal líquido de altíssima resolução. Se o fluido estiver limpo e a voltagem for a correta, a imagem que aparecerá será nítida e brilhante. Mas se o meio interno ficar viscoso e cheio de interferências metálicas, então a tela fica embaçada e o sinal se distorce. Por isso quero que você entenda que a sua saúde mental, bem, e a minha, não é uma ideia abstrata que flutua no ar, mas sim o estado físico, tangível e elétrico do seu plasma cerebral e do meu, claro. Ou seja, não é que sua mente se quebre de repente. O que acontece é que o seu cenário biológico pode estar perdendo sua condutividade. E para que possamos avançar juntos explorando esse mundo da saúde mental que está evidentemente ligada ao plasma, a primeira coisa que precisamos fazer é concordar sobre o que realmente é saúde mental. Pois bem, se recorrermos aos tratados oficiais, e aqui o melhor é o da Organização Mundial da Saúde, a OMS, lá nos dizem que saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo está consciente de suas próprias capacidades e pode enfrentar as tensões normais da vida. Bem, é uma definição correta, sem dúvida, e provavelmente também muito necessária para a sociedade, mas para nós é uma definição que fica na superfície. Pense nisso por um momento. O que significa enfrentar as tensões normais? Para uma pessoa com o plasma limpo, levar um susto porque um carro freou bruscamente em um semáforo é apenas um susto, que passa em 1 minuto. No entanto, para alguém que já está com o sistema nervoso saturado, esse mesmo susto repentino pode significar passar o dia inteiro com palpitações constantes e mal-estar físico, irritabilidade e bloqueio mental, ou pensa em alguém que esquece as chaves de casa. Para alguns é simplesmente uma anedota, e para outros pode ser o gatilho para uma crise de choro, uma sensação de que não aguentam mais. Essa diferença marcante na resposta não ocorre por uma simples diferença ou falta de caráter, mas sim por uma diferença fundamental na nossa própria capacidade de recuperação biológica natural. Do ponto de vista da biofísica, a saúde mental é a homeostase do seu plasma neural, o que significa, em palavras mais simples, que é a capacidade do seu meio interno, esse mar que banha seus neurónios, de manter a ordem, que é o que na ciência, como você bem sabe, chamamos de sintropia, diante do ruído, do desgaste e do caos do dia a dia. Hoje vamos descobrir que você não precisa ser uma vítima da sua genética, nem tampouco de um desequilíbrio químico que tenha surgido simplesmente do nada, por azar, que é o que muitas vezes te dizem quando você vai à consulta.
Acontece que você pode estar sendo o engenheiro-chefe de um cenário biológico que simplesmente perdeu sua condutividade. Isso, né, o que é que eu te digo? Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo e com qualquer um que descuide da manutenção elétrica do seu próprio sistema. Hoje você vai aprender a limpar o cenário para que sua mente possa voltar a brilhar. Fique comigo, porque hoje a engenharia da regeneração se torna algo pessoal. E veja, eu não vou te falar de psicologia. Vou te falar sobre por que o seu plasma ficou viscoso e como é isso que está apagando a sua alegria, para entender por que perdemos essa paz tão necessária. Precisamos falar sobre a limpeza do processador central. E como já te contei em outras ocasiões, especialmente na nossa série sobre a reconstrução da catedral, o cérebro é o órgão mais exigente de todo o seu sistema. Ele representa 2% do seu peso corporal, mas, no entanto, consome mais de 20% de toda a sua energia. É um escritório que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda por cima funciona em pleno rendimento. E claro, como qualquer escritório que nunca fecha e onde sempre há atividade, acaba gerando uma quantidade impressionante de lixo. Durante muito tempo, a medicina oficial pensava que o cérebro era um lugar magicamente limpo e acreditava-se que ele estava protegido por uma espécie de alfândega intransponível chamada barreira hematoencefálica, uma estrutura de vasos sanguíneos e tecido que decide quais substâncias podem entrar e quais devem ficar de fora. Supunha-se que essa grande barreira física nos mantinha totalmente seguros de tudo. Mas hoje, graças à pesquisa moderna, sabemos que essa alfândega tem vazamentos. E também sabemos que por esses vazamentos entram inquilinos indesejados que agem como verdadeiros sabotadores elétricos do seu pensamento. E agora vamos falar de um deles, talvez o principal, o alumínio. Mas veja, vou fazer isso com o rigor que acredito que este tema merece. E começo por ele porque o alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre e porque estamos literalmente rodeados de alumínio. Você o encontra nos utensílios da sua cozinha, em muitos produtos de higiene, no ar que respiramos e até mesmo na água que bebemos. O que acontece? Que sua presença em nosso cérebro aumentou de forma exponencial nas últimas décadas e as biópsias de pacientes com deterioração cognitiva nos mostram concentrações que realmente deveriam nos fazer refletir. O alumínio não é apenas um resíduo que simplesmente passa por aí. Na biofísica, ele se comporta como um material isolante e veja só, pense em seus neurônios como se fossem cabos de altíssima fidelidade, cabos de prata que precisam enviar pulsos elétricos constantes para que você possa lembrar o nome de um amigo, para que consiga manter a calma diante de um imprevisto ou simplesmente sentir entusiasmo por um projeto. Pois bem, se o alumínio se deposita no tecido nervoso e os estudos forenses confirmam que ele tem uma afinidade especial por essas áreas, acontece que ele age como um cimento que bloqueia a conectividade. Já te disse que ele se comporta como um material isolante. Pois é isso mesmo. Isso é como se você colocasse fita isolante nos conectores de um microchip de última geração. O que acontece? Que o sinal elétrico não consegue passar. E se consegue, chega distorcido. Ou seja, chega com ruído. E esse ruído é o que você percebe, por exemplo, quando entra em um cômodo e de repente não lembra o que foi fazer lá. Ou quando você está lendo a página de um livro e ao chegar ao final,
percebe que não entendeu nada, e isso aconteceu porque sua mente estava pulando para outro lugar. É essa incapacidade de manter o foco, é esse piscar mental que faz você sentir que seu cérebro está em uma velocidade e você, no entanto, em outra. E aqui vou te revelar um segredo de engenheiro que pouquíssimas pessoas conhecem fora dos laboratórios de biofísica. O alumínio tem um inimigo natural declarado, é um antagonista, que o detesta em nível atômico. Estou falando do silício. Na engenharia de materiais e na indústria de semicondutores, sabemos que o silício é o rei absoluto. É o material que permite que a informação viaje à velocidade da luz nos microchips do seu telefone ou do seu computador. Mas veja, aqui há algo fascinante a extrair da nossa biologia. Acontece que o alumínio e o silício competem pelo mesmo lugar dentro das suas células. Em outras palavras, elas são como duas peças de um quebra-cabeça, tentando se encaixar perfeitamente no mesmo espaço, mas apenas uma delas conseguirá vencer. Se o seu cérebro tem uma reserva adequada de silício e se o seu plasma está bem abastecido desse material, o alumínio simplesmente não consegue ocupar o espaço porque o silício o empurra, o desincrusta e o obriga a sair do tecido nervoso para a corrente sanguínea, onde pode ser eliminado. É como se o silício fosse uma camada protetora de teflon, que impeça que esse cimento rígido do alumínio se prenda ou grude nos seus fios neuronais. O grande drama da nossa vida moderna atual é que nos falta o mineral silício, que está cada vez mais escasso nos solos agrícolas e na nossa dieta cotidiana, enquanto, por outro lado, nos sobra o metal alumínio. Por esse motivo exato, o alumínio está vencendo esta grande batalha de forma absoluta na nossa catedral e está nos roubando a condutividade e a nossa agilidade mental e clareza. Mas, por enquanto, guarde este nome, silício, porque mais adiante neste vídeo vou-te explicar como usá-lo para recuperar sua soberania e limpar de uma vez por todas esse vidro embaçado que você pode ter na sua mente. E com isso, voltemos novamente ao alumínio, embora por enquanto seja só para que você saiba que ele não trabalha sozinho. O alumínio tem outros companheiros nessa sabotagem. São outros metais que também se infiltram na sua catedral. Refiro-me ao mercúrio, por exemplo, que tem uma afinidade assustadora pelas gorduras que revestem seus nervos. Ali, seu efeito é devastador. Destrói fisicamente os microtúbulos, que são as autoestradas internas por onde viajam seus neurotransmissores. Você me perguntaria, o que são os neurotransmissores? Pois são os mensageiros químicos do seu cérebro. São substâncias como a serotonina ou a dopamina, que levam as mensagens de um neurônio a outro. São elas que servem para que eles se comuniquem entre si. Imagine que as estradas de uma cidade de repente afundassem. É assim que o seu cérebro se sente sob o efeito do mercúrio. Sem essas estradas, as mensagens de calma ou de alegria ficam pelo caminho, não chegam, afundaram. Além do mercúrio, temos também, por exemplo, o chumbo, que é um verdadeiro mestre do disfarce. O chumbo ocupa o lugar do cálcio nas suas sinapses, e a sinapse é o espaço microscópico entre dois neurônios. É a ponte onde eles se dão as mãos para trocar informações. E ao se colocar no meio, o chumbo bloqueia a liberação da dopamina, que é aquela molécula que é o motor da sua motivação e do seu prazer. E é por isso que há dias em que nada te apetece, em que você perdeu o brilho pelas coisas que antes gostava. Veja, isso acontece não porque você seja apático,
mas simplesmente porque suas pontes estão bloqueadas por um metal pesado. E quando esses metais se acumulam, o seu plasma cerebral deixa de ser aquele cristal líquido brilhante e condutor que deveria ser para se transformar em uma confusão de interferências metálicas. Todo esse ruído físico é a base do que você percebe como ansiedade, como aquele nó no estômago, como aquela sensação de estar desconectado da sua própria vida. Veja, para sair desse impasse, precisamos de uma figura-chave, Maiken Nedergaard. Nedergaard é uma neurocientista dinamarquesa, co-diretora do Centro de Neuromedicina da Universidade de Rochester. Em 2012, após anos de pesquisa com traçadores fluorescentes, ela descobriu algo que mudou completamente a medicina, o sistema linfático. E ele recebe esse nome por causa das células gliais e por sua função linfática. É algo como o seu sistema de esgoto cerebral pessoal. E para que você entenda bem como ele funciona, trata-se de um serviço de limpeza do cérebro com uma característica técnica muito importante que você precisa conhecer. Existe apenas uma única válvula de passagem noturna. Isso significa que o mecanismo só funciona durante o período em que você dorme e, além disso, apenas quando você entra nos estágios mais profundos e restauradores do seu sono. Durante o dia, esse sistema fica desligado porque, evidentemente, o cérebro está ocupado processando informações. E para que a água de limpeza, que nada mais é do que plasma filtrado de pureza máxima, possa entrar no cérebro e realizar seu trabalho, ela precisa que os neurônios deem espaço para ela. E é só à noite, durante o seu sono profundo e nessa fase, quando sua mente parece se desligar completamente, que o milagre acontece. Acontece que suas células gliais, ou seja, aquelas que são as arquitetas que sustentam os neurônios e que são as verdadeiras cuidadoras da manutenção neural, recebem um sinal biológico e encolhem fisicamente em 60%. E aqui, apenas uma observação. Uso o termo neural para me referir a tudo o que tem a ver com seus neurônios e seu entorno. Pois bem, como você pode imaginar, isso que estou te explicando é um verdadeiro movimento de engenharia de uma precisão absoluta. Ao se tornarem pequenas, abrem corredores que durante o dia simplesmente permanecem fechados, e por esses corredores entra sob pressão o líquido cefalorraquidiano, que é o responsável por lavar o cérebro e arrastar o alumínio, o mercúrio e aquelas proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, que se grudam nos seus neurónios como se fossem um piche pegajoso. Mas veja, acontece que o líquido não pode entrar de qualquer jeito. Esse líquido precisa de portas, e essas portas se chamam aquaporinas 4. São canais microscópicos feitos de proteínas que atuam como verdadeiras válvulas inteligentes. E aqui atenção, porque é justamente nisso que está o elo vital com a voltagem do seu plasma. Para que esse líquido entre com a força necessária e seja capaz de varrer o lixo, o plasma evidentemente precisa ser fluido. E se o seu meio interno está oxidado com aquele RH2 alto que mencionei no início desta série e que pode ser causado por um estresse prolongado ou por uma má hidratação, o líquido se torna viscoso. Imagine que você tenta limpar os mecanismos de um relógio de pulso e, para isso, usa um xarope espesso em vez de um óleo fino e leve. O líquido simplesmente não consegue passar pelas aquaporinas 4, que são as portas proteicas que regulam esse fluxo de limpeza. A única missão das aquaporinas é permitir a passagem da água de limpeza para o tecido cerebral, e elas não conseguem filtrar xarope, precisam de água fluida. Se as portas não se abrem, seja porque o líquido está muito denso ou porque seu ritmo circadiano está alterado pela luz azul das telas e, portanto, você não chegou ao sono profundo, o lixo permanece dentro do seu cérebro. E se as válvulas emperram,
o lixo fica dentro e apodrece. E a partir daí, o que se cria é uma inflamação cerebral, porque o que não é limpo se oxida. E um cérebro que não é lavado noite após noite é um cérebro que vive em um estado de inflamação constante. E aqui algo muito importante. Acontece que a psiquiatria de vanguarda, com figuras como o Dr. Edward Bullmore, da Universidade de Cambridge, autor de The Inflamed Mind, começa a reconhecer que a depressão não é um problema de tristeza, mas sim a resposta de seu cérebro a essa inflamação. Bullmore explica que quando o cérebro está inflamado, ativa-se um estado de defesa que faz com que a alegria seja desligada e o medo seja ativado. E por isso, para curar a mente, a primeira coisa que deve ser feita é garantir que as aquaporinas 4 possam, finalmente, deixar passar a água limpa. A inflamação cerebral é o solo onde crescem e se alimentam a depressão e a ansiedade crônica. E não é que você esteja quebrado por dentro, é que seu sistema de limpeza simplesmente perdeu a voltagem necessária para poder dar descarga. Uma vez que acredito que você entendeu que o cérebro precisa estar limpo para que a eletricidade flua, e que esse sistema de esgoto descoberto por Michael Nettergatt é vital para que os detritos metálicos não causem um curto-circuito em nós, agora precisamos fazer a grande pergunta, e é uma pergunta que talvez pareça óbvia, mas que esconde o segredo da sua vitalidade. A pergunta é: de onde vem essa eletricidade? Porque pense comigo, com lógica de engenheiro, não adianta de nada ter uma fiação de prata perfeita, uma fibra óptica de cristal líquido reluzente e os corredores da catedral livres de entulho. Se por acaso você não tem uma usina elétrica que alimente o sistema sem energia, o hardware mais avançado do mundo não passa de um monte de sucata inerte. Durante quase um século, a psiquiatria tradicional nos disse que a depressão, a ansiedade, a mente nublada ou até mesmo transtornos mais graves, como o transtorno bipolar, são desequilíbrios químicos e nos fizeram acreditar nisso quase como se fosse um dogma, que o problema é que te falta um pouco de serotonina em um canto ou que te sobra dopamina no outro. Nos trataram como se o cérebro fosse uma espécie de tubo de ensaio de vidro onde alguém despeja líquidos aleatoriamente e espera que a mistura não exploda e, se possível, que funcione. Mas hoje esse velho paradigma está desmoronando. E isso não é dito por vozes marginais, mas sim por cientistas que vêm do próprio coração da academia oficial. E aqui quero-te apresentar alguém que, para mim, é fundamental para que você possa recuperar sua própria paz, o Dr. Chris Palmer. Veja, ele não é um teórico de gabinete, é um psiquiatra de prestígio, é professor na Faculdade de Medicina de Harvard e diretor do Departamento de Pós-Graduação no Hospital McLean. Ele tem mais de 25 anos tratando os casos mais difíceis, aqueles casos que ninguém conseguia solucionar. E após toda uma vida de prática clínica, Palmer publicou um tratado que está, na verdade, sacudindo os alicerces. Os alicerces de sua profissão. Chama-se Brain Energy. E nele sua tese é tão simples quanto revolucionária. E eu gostaria que você a ouvisse com atenção. Segundo o que ele afirma, todos os diversos transtornos mentais conhecidos são, na verdade, complexos transtornos metabólicos que ocorrem dentro do cérebro humano. E o que isso significa para você hoje? Que talvez você se sinta sem forças para se levantar ou para viver, preso em um ciclo de angústia que você não sabe explicar. Pois veja, significa que a origem do seu mal-estar não está no seu jeito de ser, nem tampouco é uma espécie de mancha no seu histórico psicológico. A origem está nas suas mitocôndrias. Sim,
É importante que você considere profundamente isso que estou te dizendo, porque é muito provável que de repente você descubra que, na verdade, o seu cansaço não é preguiça, como você pensava. Vou te explicar agora para que você entenda o que são essas estruturas, o que são as mitocôndrias, porque elas são as verdadeiras protagonistas da sua saúde mental. E das minhas também, são pequeníssimas centrais de energia que vivem dentro de cada uma das suas células. Mais de 1 trilhão de células, e pense nelas como se fossem minúsculos motores ou pilhas recarregáveis. O trabalho delas é realmente fascinante. Elas pegam os nutrientes do que você come e o oxigênio que você respira e, por meio de uma dança química de precisão impressionante, os transformam em ATP, adenosina trifosfato. E o ATP é a moeda de troca da vida. É a energia pura que seus neurônios precisam para poder se comunicar. Entre eles. Se não há ATP, não há pensamento, não há memória e certamente não há alegria. E é aqui que a ponte com a biofísica de Louis-Claude Vincent se transforma em uma ferramenta indestrutível. Se você se lembra do que falamos no início desta série, o RH2 é o valor que mede sua pressão de elétrons, ou seja, mede quanta carga elétrica você tem em reserva. Pois bem, acontece que o Dr. Palmer chega à mesma conclusão, mas ele faz isso a partir da clínica psiquiátrica. Se suas mitocôndrias falham, se não são capazes de gerar energia de forma eficiente, a voltagem do seu cérebro cai abaixo do mínimo necessário. E agora analise esta analogia para que você entenda o que acontece com a sua mente. Porque é muito simples. Pense em um notebook de última geração tentando rodar um programa de design pesado e exigente, mas acontece que o computador só tem 5% de bateria. E o que é a primeira coisa que você percebe? Pois a tela começa a piscar, o cursor se move aos trancos e as aplicações se fecham sozinhas ou, de repente, o sistema fica travado em uma espécie de loop infinito. No seu cérebro, esses erros de software são o que chamamos de sintomas mentais. Um neurônio que não tem energia suficiente para disparar quando deveria ou que se torna instável e dispara quando não é para disparar, simplesmente porque sua pilha mitocondrial está esgotada. O que ela faz é criar uma tempestade elétrica interna e essa tempestade é o que você percebe como um ataque de pânico. Repentino, como uma ansiedade que aperta o peito sem motivo aparente ou como uma tristeza profunda e cinzenta, que parece que nunca vai ter fim. O Dr. Palmer explica algo que provavelmente vai ressoar profundamente em você. O estresse crônico, os traumas do passado ou até mesmo uma má alimentação não são apenas conceitos psicológicos. São agentes físicos que desligam suas mitocôndrias. Veja, quando você vive sob uma ameaça constante, seja ela real ou imaginária, suas centrais energéticas entram no que chamamos de modo de defesa. Elas param de produzir energia para a vida, ou seja, o ATP, e começam a produzir radicais livres para se defender. E isso aumenta instantaneamente o seu RH2. Ao perder elétrons a uma taxa alarmante, você está literalmente oxidando o plasma cerebral. Portanto, estar deprimido é estar fisicamente esgotado, ter um plasma viscoso que não permite o fluxo de informações e mitocôndrias que desligaram seus disjuntores porque não conseguem mais sustentar o gasto de energia necessário para manter a consciência. Acorda! E é por isso que tratar a mente apenas com palavras, mesmo que sejam palavras muito sábias, às vezes não é suficiente. Isto, imagine, é como tentar convencer aquele computador que estava ficando sem bateria de que funcione mais rápido. Simplesmente porque você está fazendo um discurso motivacional. Não vai funcionar.
Na cabeça é exatamente a mesma coisa. Primeiro, é preciso devolver a voltagem ao sistema, é preciso curar a mitocôndria para que o plasma recupere sua condutividade. Você percebe a profundidade do que estamos falando? Repito, você não precisa estar quebrado psicologicamente. É muito mais provável que o que esteja acontecendo é que sua usina elétrica precise apenas de uma manutenção de precisão. Sua catedral apaga as luzes. Não porque falta o arquiteto, mas simplesmente porque a dínamo está suja e porque não tem combustível. Mas claro, se aceitarmos que o problema é de energia e de metabolismo, então vem a próxima pergunta que qualquer um faria: que materiais eu preciso para que essa pilha nunca se esgote? O que é que permite que o motor das mitocôndrias gire sem chiar? Se as mitocôndrias de que nos fala o Dr. Palmer são os motores do seu cérebro, agora precisamos fazer esta pergunta de pura lógica construtiva. De que materiais esses motores são feitos? E o que acontece quando faltam as peças de reposição originais? Essa segunda pergunta também é importante porque, veja, em qualquer obra de engenharia, sabemos que se ficar um espaço vazio em uma estrutura de precisão, sempre, algo vai acabar ocupando esse espaço. As leis da natureza não permitem o vácuo absoluto. Se a peça legítima não estiver lá, um ocupante biológico vai ocupar ou tomar o seu lugar. E no seu cérebro, esse inquilino geralmente não é um inquilino desejado. E para entender por que sua mente pode se sentir vulnerável, aqui quero apresentar a você uma das pesquisadoras mais corajosas e rigorosas da psicologia atual, a doutora Julia Drucklich. Julia é, professora de Psicologia Clínica na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, e é uma das cientistas mais respeitadas e citadas no campo do que hoje chamamos de psicologia nutricional. A doutora Drucklich dedicou mais de uma década a pesquisar algo que aos ouvidos da medicina convencional parece simples demais para ser verdade. E é exatamente essa relação profunda entre os micronutrientes essenciais e os diversos transtornos mentais graves, abrangendo desde o TDAH até quadros complexos de ansiedade ou o transtorno de estresse pós-traumático. E em seus estudos, que foram publicados em revistas como, por exemplo, The Lancet, a doutora Rutledge demonstrou que nossos neurônios estão sofrendo o que ela chama de um obrigado, fome oculta. Veja bem, pense com calma. Não é que nos faltem calorias, porque na verdade nós vivemos hoje na era da superalimentação. O que realmente falta ao nosso plasma são os minerais traço necessários para que a eletricidade circule de forma adequada pelo nosso organismo. E ela explica que minerais como zinco, lítio, magnésio ou selênio não são apenas suplementos que alguém toma. Se preferir, eles são cofatores enzimáticos. E isso, em linguagem simples, o que significa? Você vai me perguntar, pois imagine que seus neurônios são portas que precisam se abrir ou fechar para deixar a informação passar. Pois bem, acontece que os minerais são as chaves para essas portas. Sem a chave do zinco, seu cérebro não pode fabricar os neurotransmissores. Lembre-se, né? Esses mensageiros químicos. E são eles que permitem que você sinta calma. Sem o magnésio, seus neurônios não têm a capacidade de relaxar depois de um esforço elétrico. E o que acontece é que eles ficam em um estado de tensão constante. E veja, é aqui que quero retomar aquela grande batalha da biologia que já mencionei para você. Em outros vídeos, a briga entre Louis Pasteur e Antoine Béchamp. Pasteur nos convenceu de que a doença é um inimigo externo, uma espécie de micróbio ou vírus que simplesmente nos ataca. Mas Béchamp, que era um visionário, nos disse algo muito mais profundo. Ele nos disse que o micróbio não representa nada, mas ele também nos disse que o terreno é o que importa de tudo. Qual é o terreno quando falamos de saúde mental?
O terreno é o estado do seu plasma, é a sua pureza, seu pH e, acima de tudo, sua carga mineral. Quando o seu terreno está desnutrido, quando faltam aqueles minerais essenciais dos quais nos fala, a doutora Rockledge, então, ocorrem verdadeiras lacunas na sua arquitetura biológica e é aqui que aparece o verdadeiro perigo dos metais pesados de que falávamos no início do vídeo. Veja, preste atenção nessa mecânica, porque isso é pura engenharia de materiais. O corpo humano é tão inteligente que, em seu esforço para sobreviver, se não encontra o material correto para realizar uma função vital, utiliza o que tem à disposição. É o que poderíamos chamar de uma substituição de emergência. Pois se aos seus receptores neuronais falta o zinco ou o cálcio de que precisam, elementos como o chumbo ou o cádmio, que por acaso têm uma estrutura atômica semelhante, mas que são tóxicos, podem enganar o sistema e ocupar esse lugar. Isso é como se numa catedral, de repente faltassem as pedras originais e começássemos a preencher esses espaços vazios. Em vez de pedras com entulho e cimento de má qualidade, no começo parece que a estrutura se mantém de pé. Mas esse cimento acabará cedendo. E esse alumínio que se instala onde deveria haver silício é um verdadeiro isolante elétrico. Lembre-se de que ele não deixa passar a luz dos seus biofótons, não deixa passar o sinal elétrico dos seus pensamentos. E o que acontece? O terreno fica ácido, oxida-se, e é aqui que aparece o que chamamos de pleomorfismo, ou seja, os seus próprios micro-organismos internos mudam de forma e de função para tentar sobreviver. Em um meio que está intoxicado e pobre em elétrons, eles começam a gerar seus próprios resíduos, suas próprias toxinas. Essa mudança química no terreno do seu cérebro é o que você percebe como uma perda de soberania mental. É aqui que você se torna mais irritável. Quando seus medos se tornam completamente irracionais e quando você perde a paciência por qualquer coisa, assim como sua capacidade de recuperação, diante dos problemas da vida, acontece que ela se esgota. E não se trata exatamente de que sua alma esteja enferma ou debilitada. Acontece pura e simplesmente que seu terreno biológico foi ocupado por metais pesados, porque não existia uma quantidade de minerais suficientes para defender a sua posição original. Por isso, a saúde mental começa por recuperar a integridade mineral do seu plasma. E isso não é uma questão de saúde. Em geral, é uma verdadeira operação de resgate para que o alumínio e todos esses aliados sabotadores não tenham onde se agarrar. O que você precisa é devolver as pedras originais à sua catedral para que a eletricidade da sua consciência possa fluir novamente sem interferências. Agora que sabemos que precisamos limpar o terreno e recuperar os materiais, a questão é: quem é o responsável por dar a ordem final? Quem tem o poder de mudar as coisas de cima? Qual a atmosfera deste palco? Uau, tivemos uma jornada e tanto, não é mesmo? Nossa, estamos nos submetendo a uma verdadeira prova de fogo. Já falei com você. Da limpeza dos corredores da sua catedral, dos materiais de construção que o plasma nos fornece e dessas usinas de energia, as mitocôndrias, que alimentam cada um dos nossos pensamentos. Mas agora surge aquela questão fundamental que muda absolutamente tudo. A pergunta crucial que separa o espectador passivo daquele que é, de fato, o verdadeiro engenheiro-chefe. Afinal, quem é o grande arquiteto por trás de tudo isso? Quem está coordenando este projeto? Quem decide, em última instância, se os seus motores mitocondriais vão funcionar a todo vapor ou se vão desligar por exaustão? E é aqui que quero que resgatemos uma figura absolutamente magistral. William James, no final do século XIX. E numa época em que a medicina começava a se obcecar em ver o corpo como se fosse uma simples máquina de carne.
James, que é o pai da psicologia moderna nos Estados Unidos e que era professor em Harvard, já intuía que mente e corpo eram uma única unidade indivisível. James nos deixou uma revelação que hoje, se a lermos com olhos de engenheiros, ganha um sentido técnico surpreendente, técnico assombroso. Ele disse: "O maior descobrimento da minha geração é que um ser humano pode mudar sua vida ao mudar suas atitudes mentais." E durante muito tempo, essa frase que você provavelmente já leu ficou restrita aos livros de filosofia ou foi usada apenas como um simples lema de autoajuda. Mas hoje, graças à biofísica de ponta, sabemos que James não falava de pensar positivo de uma forma vazia. Ele falava da biofísica da intenção. Você e eu somos organismos autoprogramáveis. Sua mente não está flutuando magicamente sobre o seu cérebro. Seus pensamentos são ordens físicas, pulsos de informação que banham seu plasma em tempo real. E aqui vem a pergunta: como uma ordem viaja da sua consciência algo que parece imaterial até o interior de uma célula? Como um sentimento se transforma em uma mudança no seu DNA, que é algo claramente material? Pois, para entender essa ponte, vamos voltar à Rússia e lembrar do trabalho de um cientista absolutamente visionário, Peter Garayev. Garayev foi doutor em Ciências Biológicas e acadêmico da Academia de Ciências da Rússia. E hoje em dia é considerado o pai da genética ondulatória. Seu trabalho demonstrou algo que rompe completamente com os paradigmas da biologia oficial. O DNA não é apenas um disco rígido com dados estáticos e fechados. Garayev descobriu que o DNA funciona como uma antena biológica e um computador holográfico capaz de receber e emitir informações através de ondas de luz e de som. E aqui aparece um termo técnico que quero que você compreenda bem. O soliton. Garayev descobriu que quando pensamos ou quando falamos, estamos gerando solitons. Veja, imagine uma onda no meio do oceano. Normalmente, as ondas se dispersam, se quebram e perdem sua força. Mas um soliton é como um tipo especial de onda. É uma onda que, devido à sua geometria, consegue percorrer milhares e milhares de quilómetros, mantendo sua forma, sua altura e sua energia, intacto, sem deformações. Em seu corpo, seus pensamentos são unidades de informação que navegam através do cristal líquido do seu plasma. E quando você cultiva um estado mental de medo, de reclamação ou de angústia constante, o que você está fazendo é enviar solitons de caos para a sua antena de DNA. Se você muda seu estado mental, não está fazendo algo abstrato. O que você está fazendo é limpando o ruído de fundo para que suas mitocôndrias possam receber o sinal de ativação correto. E isso não é misticismo. Isso é porque a voltagem que Palmer diz que nos falta na depressão só pode ser mantida se a água das suas células estiver ordenada, e essa ordem não vai ser ditada por um comprimido, mas sim pelo seu software, ou seja, pelo seu pensamento. É como tentar ler um poema belíssimo através de um vidro cheio de barro e gordura. O poema está perfeito, as letras não mudaram, mas você, por causa da gordura e da poeira, não consegue vê-las. Recuperar sua soberania é entender que você é o programador-chefe e, ao mudar a frequência da sua intenção por meio da coerência do entusiasmo, e aqui lembre-se de que entusiasmo significa ter um Deus dentro, você permite que sua arquitetura física volte a sintonizar com a página da regeneração e deixe de ficar bloqueada. Em uma página de sobrevivência, isso, como você pode entender, é algo revolucionário para a saúde mental. A doença não é um erro no código genético. O plano da saúde perfeita continua lá e está guardado intacto no DNA.
O problema é que o ruído mental, essas interferências das quais eu falava, muitas vezes impede que sua biologia leia as instruções corretas. Com isso que estou te dizendo, você deixou de ser uma vítima da química para poder se tornar o dono da frequência da sua própria vida. Mas claro, depois de toda essa engenharia de luz e pensamento, certamente, e se ainda te restam forças, você deve estar se perguntando: mas vamos lá, José Maria, tudo isso soa como um poder absolutamente imenso. Mas como eu coloco isso em prática amanhã quando o despertador tocar? Ou seja, como posso eu, de forma prática, começar a reprogramar meu sistema se hoje me sinto no fundo do poço? Prepare-se muito bem, porque exatamente agora eu vou finalmente passar da teoria para a prática e a ação. Vou-te entregar um protocolo que não tem nada a ver com o que você ouviu até agora. E você vai aprender, finalmente, a sintonizar a sua própria antena. Depois de toda essa jornada pela biofísica, pela psiquiatria metabólica e pela genética ondulatória, imagino que você se sinta como se tivesse nas mãos um monte de peças de um quebra-cabeça fascinante. Mas é um quebra-cabeça que não serve para nada se depois as peças não se encaixam e se o sistema não é colocado em funcionamento. O que vou te entregar agora, entenda, não são conselhos de saúde convencionais. Essas são operações de ajuste neural. Esse é o protocolo técnico para que sua antena biológica pare de receber aquela estática que te esgota e comece a receber um sinal de paz. E para entendermos esse protocolo por um momento, teremos que recorrer a uma figura fundamental na neurociência e na psicologia moderna, o Dr. Stephen Borges. Borges é professor de psiquiatria na Universidade da Carolina do Norte e é o criador da teoria polivagal, uma pesquisa que revolucionou nossa forma de entender o estresse e a ansiedade. Borges nos explica que nosso sistema nervoso tem um interruptor de segurança e que ele é fundamental, um interruptor chamado nervo vago. E veja bem, uso a palavra vago não porque esse nervo seja preguiçoso, mas porque ele vagueia ou percorre grande parte do seu corpo, conectando o cérebro ao coração, aos pulmões e ao sistema digestivo. O que Borges nos ensina é que, se esse interruptor está na posição de alerta ou de defesa, não importa o que você pense ou o que você coma, suas mitocôndrias não produzirão energia de reparação e seu cérebro não irá encolher para ser limpo. Por quê? Porque você está em modo de sobrevivência. Por isso, o primeiro passo da nossa engenharia diária é a calibração do tônus vagal. E aqui não se trata de fazer exercícios de relaxamento pela força de vontade. O que importa é enviar um sinal elétrico direto ao tronco cerebral e veja, isso você pode fazer de uma maneira muito simples através do que chamamos de estimulação térmica controlada. É um gesto tão fácil quanto aplicar água bem fria no rosto ou nas laterais do pescoço por aproximadamente 30 segundos. E isso, se você fizer, provoca o que os fisiologistas chamam de reflexo de imersão. Esse estímulo físico, o da água fria, reinicia instantaneamente o nervo vago e diz ao seu cérebro, de uma forma técnica e sem necessidade de palavras: atenção, o perigo passou. Podemos baixar a guarda? Isso é como o comando Enter que permite que a limpeza linfática aconteça. Obrigado. Da qual a doutora Nedergaard nos falava, finalmente possa entrar em ação. Não descarte, antes de dormir, um banho que termine com água fria. Porque uma vez que você acionou o interruptor de segurança e o cérebro sabe que não há leões lá fora, o que precisamos é estabilizar depois o sinal elétrico da catedral. E é aqui que entra a ressonância de coerência cardíaca. Muitos pensam que o coração é apenas uma bomba que move o sangue, mas pela biofísica sabemos que o coração é o maior gerador de campo eletromagnético de todo o nosso corpo.
E esse campo não é apenas energia, ele atua como uma verdadeira onda portadora para os sólitons de informação dos quais Garayev nos falava. Veja, se a sua respiração é errática e superficial, seu sinal é puro ruído, é pura estática. Mas, no entanto, se você pratica uma respiração em ressonância, ou seja, se inspira em 5 segundos e expira em outros 5 segundos, e sempre de forma nasal e profunda, seu coração entra em coerência. E nesse estado, o campo eletromagnético do coração torna-se ordenado e rítmico, e por puro arrasto físico, o que faz é obrigar o cérebro a entrar em sua própria frequência de calma. Isso é como se você estivesse calibrando o módem da sua casa para que o sinal do Wi-Fi chegue com nitidez a cada neurônio. E é somente nesse estado de coerência que a sua intenção tem a força geométrica necessária para estruturar a água das suas células e permitir que as mitocôndrias do Dr. Palmer voltem a se recarregar. Mas veja, para que a sintonia seja perfeita, precisamos desincrustar aquela espécie de tártaro metálico que mencionei no início. E como você já sabe, o alumínio e outros metais atuam como isolantes que interrompem o sinal. E aqui, neste ponto, o seu protocolo deve incluir o que eu chamo de desentulho iônico. Para isso, você precisa de substâncias com uma geometria e uma carga específicas, e para isso servem a zeólita ou o silício orgânico. Veja, pense que essas substâncias são como pequenos ímãs em forma de gaiola que viajam pelo seu plasma, e o que elas têm é uma carga negativa muito forte que atrai os metais pesados, que têm carga positiva. Eles os prendem em seu interior e depois os escoltam para fora do seu corpo de forma segura. E ao remover esse ruído metálico, o que você está conseguindo é limpar o cristal dos seus neurônios para que a luz dos seus biofótons possa voltar a atravessar o plasma e não se disperse. Ou seja, o que você está fazendo é recuperar a condutividade da sua consciência e, finalmente, para que o software da saúde seja instalado corretamente enquanto você descansa, o que você precisa é do silêncio eletromagnético. Lembro que suas aquaporinas 4, essas válvulas inteligentes de limpeza cerebral, são reguladas pelo ritmo da melatonina. A melatonina não é apenas um hormônio do sono, na verdade, é o antioxidante mais potente do seu cérebro. Pois bem, se antes de dormir você se expõe à luz azul das telas ou ao ruído incessante das redes sociais, aplicativos e tudo isso, está sabotando a voltagem da sua melatonina. E o que você está fazendo é impedindo que o caminhão do lixo passe pela sua catedral e recolha o lixo. E agora chegamos à sua última operação de engenharia do dia, que deve ser o fechamento do ciclo. E são 15 minutos de escuridão total e gratidão consciente. A gratidão, como vimos com a física da intenção, não é uma emoção poética, é uma verdadeira frequência de sintonia coerente. Agradecer ao adormecer nesse estado significa que você está deixando sua antena de DNA sintonizada com a frequência da regeneração, e assim ela permanecerá pelas próximas 7 ou 8 horas. Ou seja, você está permitindo que sua engenharia trabalhe para você enquanto você simplesmente descansa. Pois bem, essa viagem que fizemos juntos pelo mundo do plasma da luz e da mecânica da sua mente nos devolve finalmente a propriedade sobre a nossa própria vida. Você já pode deixar de ser vítima de um desequilíbrio químico misterioso que ninguém sabe explicar e, claro, também de uma genética defeituosa que supostamente você recebeu como se fosse uma espécie de carta ruim em um jogo. Não, não é assim. Agora você já sabe que é como o engenheiro-chefe de um sistema fluido, elétrico e vibratório que possui uma beleza e uma precisão indescritíveis. A saúde mental é a máxima expressão da sua soberania biológica. Ao limpar o terreno dos materiais, ao calibrar seu nervo vago para que o sistema gliolinfático possa lavar, ao seu cérebro e ao ordenar sua luz interna por meio da coerência do seu pensamento,
você está permitindo que o hóspede dessa catedral que você habita, ou seja, a sua consciência, possa viver em um lugar digno de sua grandeza. Com este vídeo, encerro nossa trilogia sobre o plasma, mas também quero que saiba que, na verdade, hoje não estamos terminando nada. Hoje o que estou fazendo é abrir uma porta muito maior. É uma porta para um compromisso que assumo com você e com este canal. A partir de agora vou mergulhar de vez no vasto campo da saúde mental, mas vou fazer isso sob essa nova ótica da biofísica, que é o que nos reúne neste canal. Nas próximas semanas e meses vou explorar, ao mesmo tempo que conteúdos de biofísica, o porquê do surgimento da ansiedade, como vencer a depressão a partir da biologia, como recuperar a memória que pensávamos ter perdido ou como proteger nossos jovens em um mundo de ruído eletromagnético. E não vou fazer isso a partir de um divã, vou fazer a partir da biofísica da regeneração. Vamos juntos transformar este canal em um manual de instruções para que a névoa mental desapareça para sempre. E para que aqueles que precisarem recuperem de uma vez por todas o controle para alcançar a paz. Porque uma vez que você aprenda a sintonizar sua própria antena, ninguém mais pode lhe dizer que música você deve ouvir. Porque você é luz líquida. Você é o arquiteto da sua própria soberania. Se você gostou do vídeo e acha que pode ser útil para outras pessoas, você me faria um grande favor se o compartilhasse. Você vai me ajudar a disseminar o conhecimento para que mais pessoas deixem de ser pacientes e possam se tornar donas de suas vidas. E como sempre te digo, siga em frente, sempre em frente. E te leio nos comentários. Muito obrigado.